Olá, meus amigos do Revisão PGE, como é que vão? Estamos de volta hoje, mais um vídeo sobre direito constitucional, mais precisamente sobre repartição constitucional de competências. A gente já teve um vídeo sobre esse tema e lá naquele vídeo, logo no começo, eu alertei vocês o seguinte: no estudo dessa matéria, da repartição constitucional de competências, é importante vocês conhecerem a lista, as listas que estão na Constituição de repartição de competências. Então, lá no artigo 21, você tem as competências materiais da União. No artigo 22, você tem lá as competências legislativas privativas da União. Artigo 23, você vai lá, vocês têm lá as competências materiais, ou administrativas, comuns a todos os entes federativos. No artigo 24, vocês vão lá e vocês têm o quê? Tem lá as competências legislativas concorrentes. Então, é importante vocês conhecerem todos esses dispositivos. Mas isso aí está longe de ser suficiente para vocês encararem uma prova de concurso. Tá? Por quê? Porque na prova de concurso, o que o examinador vai querer saber é se você tem conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Como assim? Vocês precisam saber em qual desses incisos da Constituição sobre repartição de competências o Supremo Tribunal Federal enquadra, subsume cada lei tratando sobre os mais diversos temas. Tá bom? Então, no vídeo passado eu falei sobre o quê? Sobre em qual tema de repartição de competências o Supremo Tribunal Federal enquadra uma lei que verse sobre qualidade do meio ambiente do trabalho. Nós vimos lá que, segundo o Supremo Tribunal Federal, aquilo é matéria de direito do trabalho, logo a competência é da União. Hoje, nós vamos tratar sobre um outro tema, mas que também é limítrofe, também é uma área cinzenta, é uma zona cinzenta, gera dúvidas sobre a qual ente da federação pertence à competência para legislar a respeito dessa matéria. E o que é? É o regime jurídico dos servidores seletistas de cada entidade da federação. Vejam bem, vocês sabem que o Brasil é uma federação. E uma federação, cada entidade federativa possui autonomia. Autonomia para atuar dentro das competências conferidas pela Constituição Federal. Ok? Essa autonomia ela é caracterizada por algumas capacidades. Aí você tem a capacidade de autolegislação, que é a capacidade de editar as suas próprias leis. Você tem a capacidade de auto-organização, que é a capacidade de editar as suas próprias constituições, no caso dos estados, e leis orgânicas, no caso dos municípios. Você tem a capacidade de autogoverno, que é a existência de poderes próprios, no caso dos estados, legislativo, executivo, judiciário, no caso dos municípios, legislativo e executivo. E vocês têm também o quê? A capacidade de autoadministração, que é a capacidade de definir a sua estrutura administrativa, e isso evidentemente envolve servidores, e também definir as suas rotinas, as suas atividades administrativas. Então, se nós conjugarmos a capacidade de auto-organização, de autolegislação, de autogoverno e de auto-administração, nós vamos chegar à conclusão que cada entidade da federação define o regime jurídico do seu pessoal, dos seus servidores. E aí surge a questão: servidor, quando é regido pelo regime seletista, quem é que pode legislar sobre o seu regime jurídico? É a respectiva entidade federativa. No caso, imagine um servidor seletista do estado de São Paulo. Quem tem capacidade para tratar sobre o seu regime jurídico? É o estado de São Paulo? Ou seria a União? Por que eu pergunto isso? Porque nos termos do artigo 22 da Constituição, a competência para legislar sobre direito do trabalho é da União. Compete privativamente à União legislar
sobre direito do trabalho. E aí nós encontramos, né, uma aparente antinomia. De um lado temos a União com competência para legislar sobre o direito do trabalho. De outro lado, nós temos cada entidade federativa com autonomia e capacidade para definir a sua estrutura administrativa, as suas rotinas administrativas, né, como os seus servidores irão atuar, etc. Então, as entidades da federação teriam também autonomia para definir o regime jurídico dos seus servidores seletistas? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não. Por quê? Porque servidor seletista, ele é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, né, pela CLT. E direito do trabalho é matéria de competência privativa da União. Então, se o servidor ele é regido pelo direito do trabalho, só a União é que pode disciplinar o seu regime jurídico, porque é só ela que tem competência para legislar sobre direito do trabalho, tá bom? Então, ainda que a entidade federativa queira, por exemplo, simplesmente estender um direito que é assegurado aos seus servidores estatutários, esses sim que devem ser disciplinados por sua legislação própria, ainda que a entidade da federação queira simplesmente estender direito desses servidores estatutários aos seus servidores seletistas, ela não pode fazer isso, porque regime jurídico de servidor seletista é direito do trabalho, e direito do trabalho é de competência privativa da União. Tá? Lembrando que, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, as entidades federativas podem tratar sobre o regime dos seus servidores seletistas. Tá bom? Entende que isso aí fica inserido no âmbito de autonomia de cada entidade federativa. Mas para o Supremo Tribunal Federal, não. Para o Supremo Tribunal Federal, só a União pode legislar sobre isso. Tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns precedentes. Vamos ver aqui na tela? Olha só. Primeiro aqui, ó, ADI 318, Minas Gerais. Esse precedente específico já foi cobrado em prova discursiva de procuradoria. Tá? Se eu não estou enganado, foi na prova da PGE do Maranhão, de 2016. Tratou sobre essa questão. Tá? Olha só o que falou aqui. Segundo entende o STF, legislação local, seja ela estadual ou municipal, não pode tratar de regime jurídico de servidores seletistas, ainda que apenas para estender vantagens de servidores estatutários, pois, sendo eles regidos pela CLT, seu regime legal consubstancia direito do trabalho, que é de competência legislativa privativa da União. Tá? Isso aqui não é a ementa do julgado, não. Tá? Isso aqui foi uma compilação que eu fiz para ficar bem explicadinho aqui para vocês. Mas é isso aqui que diz esse julgado. Tá bom? Olha só, mais um. No caso aqui é a transcrição da ementa do julgado, e o STF falou o seguinte nesse caso. Ocorreu, no caso, usurpação de competência da União, pois embora tenha o Distrito Federal competência para regular o regime jurídico dos seus servidores, como eu falei para vocês, isso está inserido na autonomia da entidade federativa, ele não possui a competência para regular direitos dos empregados em empresas privadas, como é o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Então, são servidores da administração, porque essas entidades são entidades da administração indireta, mas eles são seletistas. Logo, são regidos pelo direito do trabalho e só a União pode tratar sobre o direito do trabalho. Tá bom? Esse precedente de 2003. Mais um precedente, no caso aqui, mais antigo, ó, de 96, mas que reforça o que a gente está falando. Olha o que falou aqui. Uma coisa é afirmar a incidência direta sobre os salários de servidores locais, que são regidos pela CLT, de lei federal sobre reajustes salariais. O que o STF estava falando aqui? Era uma discussão sobre se uma legislação federal geral poderia incidir sobre servidores de outros entes que não da União. E o Supremo entendeu que sim. E ele falou o seguinte: nesse caso, não há usurpação da autonomia da entidade federativa. O que há é simplesmente observância da competência da União para tratar sobre direito do trabalho. Olha só. Aqui o problema não é de vinculação e nem de usurpação ou renúncia indevida da autonomia do Estado. É sim de competência da União para legislar
sobre direito do trabalho. Tá? Então o STF tem a jurisprudência tranquila nesse sentido. Tá bom? Mais um julgado para a gente finalizar aqui. Um julgado aqui é a emenda daquela ADI 318, que eu já compilei para vocês, falando simplesmente o seguinte: era um caso de isonomia assegurada entre servidores de duas empresas públicas. Tá? E aqui ficou bem claro, ó, o STF registrou aqui que houve violação dos artigos 22, inciso 1, que é o que prevê a competência privativa legislativa da União sobre direito do trabalho, e também do artigo 37, inciso 13, que daí já é outra questão que veda a equiparação de remuneração, e do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, que é aquele lá que fala que as empresas públicas e sociedades de economia mista observarão regime de empresas privadas. Tá bom? Então, pessoal, finalizamos aqui com esse julgado. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês, né? Mais uma pílula jurídica aí sobre um tema bem rápido, mas que é muito importante, que já apareceu em prova de concurso. Foi uma prova CESP, aquela que eu falei da PGE Maranhão, e pode aparecer de novo, tá? Esse tema aqui, ele apareceu na prova subjetiva da PGE do Maranhão, mas ele também apareceu depois em uma prova objetiva do CESP de Procuradoria, tá bom? Então é um tema que o CESP tem mostrado gostar bastante, tá certo? A gente fica por aqui. Eu sou o Francisco Braga. Nas redes sociais vocês conseguem me encontrar no Instagram lá, @FranciscoMaiaBraga, tá? Se quiserem entrar em contato, fiquem se sintam à vontade. Eu terei o maior prazer em responder todas as mensagens de vocês, tá? Dúvidas ou qualquer outra coisa, tá certo? Então, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Até lá!